Olá, eu sou a discente Isnayane e esse vídeo tem a intenção de apresentar o nosso trabalho ao 11º Seminário de Extensão, o SEMEX. O título do nosso trabalho é Experiências Alfabetizadoras, Projeto Ler, Escrever e Contar, um jeito diferente de aprender e ensinar. Como autoras desse projeto temos a discente Isis Malheiros, bolsista do PIBID, e Isnayane Thaís Ferreira, também bolsista do PIBID. Na coordenação temos a professora Maria César de Souza, todas da Universidade Federal do Piauí, Campus Picos. Em suma, nesse trabalho a gente vai trazer alguns pontos, como relato das nossas ações, os ganhos que nós estamos tendo, ganhos mútuos, visão de Ferreira e Teberovski, também os desafios que a gente está enfrentando no desenvolvimento desse projeto neste contexto pandêmico. As nossas palavras-chave são alfabetização, experiências formativas, ensino remoto, articulação, teoria e prática. Esse projeto intui-se em assistir pessoas com algumas dificuldades na escrita, na leitura ou em questões da matemática. O objetivo desse trabalho é atender cidadãos da comunidade picoense e microrregião em ações que visem a alfabetização, letramento, bem como fazer o mapeamento de indivíduos, independente da faixa etária, com dificuldades ou que não saibam ler e escrever. Ou seja, pessoas que não tiveram oportunidade de se alfabetizar ou que ainda apresentam limitações. A metodologia do nosso trabalho, cabe salientar que a nossa educanda tem 6 anos, entretanto, poderia ter qualquer idade, porque esse trabalho não faz discriminação nenhuma de idade, podendo ter de 6 a 70 anos, não importa. A nossa dinâmica acontece o seguinte: temos reuniões semanais com a professora, com a coordenadora Maria César, para tratar de algumas atividades, sanar algumas dúvidas, e com a educanda temos 2 encontros semanais, na segunda e na quarta-feira, para passar algumas atividades. Olá, meu nome é Isis Malheiro e eu vou falar sobre os resultados. Bom, basicamente, as atividades foram elaboradas em uma contínua análise e reflexão para que a gente pudesse fundamentar as nossas ações de acordo com os resultados delas. A gente buscou ainda usar elementos que cativassem a atenção da aluna, então a gente trouxe músicas, poemas, histórias que ela gostava, ditados, bilhetes, entre outras. Todas fundamentadas com base em Ferreira e Teberovski no livro A Psicogênese da Língua Escrita, porque a gente buscava identificar o nível de conceitualização da língua escrita que a aluna se encontrava. Foi constatado que ela encontrava-se no nível silábico alfabético, apresentando elementos e hipóteses tanto de um quanto de outro, ou seja, às vezes ela apresentava apenas uma sílaba para apresentar a palavra, enquanto, por vezes, ela escrevia sílabas completas, né? Só que a gente percebeu que ainda tinha algumas dificuldades, como a questão da disposição das sílabas na construção da palavra, uma certa confusão entre letras com sonoridade parecida, como o S e o C, e também algumas dificuldades com sílabas compostas por consoante, vogal, consoante e consoante, consoante, vogal. Bom, tendo isso em vista, as atividades foram buscadas voltadas para enfrentar essas dificuldades, né? E a gente percebeu que no decorrer desse processo houve uma certa evolução, né, vista pelo retorno das atividades mais recentes e pela própria desenvoltura que ela apresentou durante as reuniões online. E aí a gente vê que ela está cada vez mais caminhando rumo ao nível alfabético, apesar de ainda não ter chegado lá, né? Mas ainda assim, mostrando estar bem avançada para a idade dela, mesmo vivenciando o primeiro ano do ensino fundamental e um contexto muito novo para ela, que é o ensino remoto. Aqui são alguns exemplos em imagens de uma atividade que a gente elaborou, e do lado a devolutiva da aluna. Para finalizar, essas experiências elas são muito enriquecedoras, né, para o nosso processo formativo, trazendo elementos muito importantes, tanto como uma articulação entre teoria e prática, entre universidade e sociedade, né, que vai trazer um amadurecimento para nós, assim como também para a aluna participante. E é claro, né, que houve empecilhos no caminho, tanto para nós quanto para a aluna, porque era um cenário novo para e a gente tinha que buscar se adaptar. Mas ainda assim trouxeram resultados muito positivos para ambas, trazendo benefícios mútuos. E para concluir, eu vou trazer uma reflexão que caminhou com a gente durante todo o decorrer do projeto, de Teberovski e Ferreiro, que é o ponto de partida de toda aprendizagem é o próprio sujeito, né? Sendo assim, é importante esse reconhecimento do aluno, da realidade dele, do nível dele, para que a gente possa adaptar nosso ensino, para que de fato forneça o fim maior de toda a educação, que é o aprender.
Bom, aqui tem algumas referências utilizadas no decorrer dessa apresentação e a gente agradece a atenção de vocês.